O AVC tem cura? A questão da cura para o AVC, ela é um pouco difícil de você pensar no sentido que você vai fazer algum tipo de atividade, de ação, seja medicamentosa, seja de mudança de estilo de vida, e a pessoa foi curada e nunca mais vai ter nada. A ideia de cura na questão do AVC, ela vai estar embasada em dois aspectos. O primeiro é o tratamento imediato e agudo. Se for um tratamento efetivo, rápido, com a trombólise, e inclusive é importante ressaltar que além da trombólise, do trombolítico, você também pode já utilizar de um mecanismo parecido com o cateterismo que faz no coração e que você vai lá e desentope a artéria botando uma molinha na hora que a pessoa está infartando. Hoje em dia é possível fazer isso dentro do cérebro. Então existem casos selecionados, que precisam ser selecionados pela equipe de neurologistas do hospital e que vão ser selecionados para esse tipo de procedimento. Ou seja, o neurologista intervencionista, ele vai conseguir levar a pessoa para dentro de um laboratório de hemodinâmica, que a gente chama, e ele vai subir lá por dentro da artéria do paciente até o cérebro e vai tentar resgatar aquele coágulo e tirar aquele coágulo. Isso já tem vários estudos documentando um benefício em alguns grupos seletos de pacientes. Então, assim, se o paciente tem a sorte, de conseguir ser tratado, seja com trombolítico ou com uma trombectomia, que a gente chama, e ele ficou sem sequelas quaisquer, e a tomografia dele, a ressonância mostra que ele praticamente não teve nenhuma sequela, eu diria que ele foi praticamente curado do evento agudo. E aí, você vai precisar avaliar, dentre aqueles fatores que a gente já falou, quais fatores de risco ele teve para ter o AVC. E aí, se você conseguir controlar esses fatores, se é um problema numa arritmia do coração que estava chuveirando coágulos, você tomar umas medicações para o coração, se é um problema de uma placa na carótida que foi entupindo e embolizou um pedaço dela para o cérebro, você botar um stent, tratar a carótida, enfim, você vai tratar essas causas, tratar os fatores de risco, controlar melhor a pressão, o diabetes, o cigarro, o etilismo, o álcool, o sedentarismo, enfim, controlar isso tudo. Você pode não chegar à cura, mas você pode gerar uma situação muito mais favorável para evitar um segundo AVC e a pessoa tende a ter uma vida praticamente normal. Se ela não teve nenhuma sequela, ela vai ter que tomar bastantes cuidados, mudar os seus hábitos e tomar medicações, mas a vida tende a ser uma vida praticamente normal. Por que o AVC acomete tantas pessoas? O AVC, junto com o infarto do coração, são as duas maiores causas de óbitos no mundo inteiro. Então, se você pegar as estatísticas da OMS, da Organização Mundial de Saúde, como a causa de mortalidade, você observa infarto, em torno de 10 milhões de infartos gerando óbito por ano. O AVC é a segunda causa, em torno de 6 milhões. E daí, da terceira à 10ª causa, que vai ser infecções, câncer, acidentes automobilísticos, todas essas causas, da terceira à 10ª, elas não chegam nem aos pés das duas juntas, ou seja, as duas primeiras causas juntas, que é o infarto e o AVC, elas são muito maiores do que todas as outras 10 causas subsequentes. Então, isso é uma realidade da humanidade atual e que, pelo que a ciência nos mostra, tem tudo a ver com todos esses fatores de risco, que são basicamente os mesmos, tanto para o infarto do coração quanto para o AVC, numa população mundial que está sendo submetida a um estilo de vida um pouco desconectado ou em desarmonia com a forma como o corpo, como o ser humano, evolutivamente foi formado. O que eu quero dizer? Se a gente imaginar que a gente, como ser humano, como espécie, como Homo sapiens, a gente veio nos últimos praticamente 1 milhão de anos sendo desenvolvida essa espécie e que aí nos últimos 300 mil anos a gente evoluiu progressivamente para nos últimos 10 mil anos chegarmos onde a gente está. Se você pegar aqui 2 mil anos, no caso pegando aí antes de Cristo e depois de Cristo, é muito recente e que nos últimos 2 séculos, a partir de 1800 até 1900, até o ano 2000, a gente tem aí 200 anos, houve uma mudança absurda na forma como a gente vive, em comparação com o que a espécie humana foi se moldando pela biologia, pelo ecossistema, pelo meio ambiente. Então, o nosso corpo, ele foi, digamos, sendo desenvolvido para ser ativo,
para estar o tempo inteiro andando, caçando, pescando, colhendo. O nosso corpo ele foi desenvolvido para tolerar períodos sem alimento, períodos com alimento. E aí a gente entra numa situação onde a gente não anda mais, não se move mais e acaba se alimentando de forma muito maior, com muito mais quantidade do que antes, e alimentos muito processados, extremamente processados, ou seja, industrializados e ultraprocessados. Então, coisa que o nosso corpo foi desenvolvido para quebrar, para digerir alimentos complexos, né, que é o alimento de verdade, que é as verduras, frutas, legumes, carnes, peixes, ovos, e você começa a viver numa vida estressante, onde a pessoa está o tempo inteiro com medo de alguma coisa, seja de ser assaltada, de ter um problema, de perder o emprego, de ter uma doença, essa coisa do medo, né? Viver sob essa questão toda do medo. E além disso, outros fatores de estresse. Então, assim, é como se ela estivesse correndo do leão todo dia, né? E não só na hora que o leão chega. Comendo muito mais do que ela precisa, alimentos muito mais industrializados, fumando, parada, sem correr, sem andar, sem caminhar, sem fazer nenhum tipo de atividade física. O mundo inteiro está assim. E é bem provável que parte desses fatores de risco que geram AVC ou infarto sejam resultantes desse estilo de vida. E aí você, de fato, tem como as principais causas de óbito no mundo o AVC e o infarto.